Bom dia, obrigada por terem levantado cedo, num sábado de chuva, até para mim foi difícil. Então, valorizo, viu, gente? Quero só dizer que o Thiago enganou a gente, não foram 3 minutos, foi mais. Mas valeu a pena, vai, Cris. Pô. Não, ótimo. Mas, então, assim, a gente vai fazer uma coisa aqui muito informal, né? O Thiago vai me sabatinar. E eu queria que vocês realmente participassem, porque eu acho que o negócio da interação é que valoriza e vai trazer as coisas mais legais para todo mundo. Já que a gente levantou cedo num sábado de chuva, vamos aproveitar, né? Já que estamos aqui, vamos aproveitar. E, enfim, é isso. Vamos ver o que o Thiago tem para mim. A gente se conheceu quando a Exame, na época, né, e a Fundação Estudar tinha um programa que tem até hoje, que chama Liderança na Prática, onde a gente leva CEOs de grandes empresas para serem entrevistados por um jornalista da Exame. Né, e a Cris era essa pessoa, ela entrevistava, agora estou colocando ela, vou devolver algumas das perguntas aí. Cris, então, a gente está aqui para falar sobre o seu livro recente, que é O Sonho Grande. Imagino os empresários juniores são pessoas super informadas, mas considera que às vezes tem um ali que ainda não sabe muito bem sobre o que é o livro, quem são as pessoas que você conta a história deles. Você podia resumir um pouquinho, né, a trajetória dos três e o assunto do livro, por favor? Eu acho que nem é só aqui que talvez não tenha gente que não saiba, né? O Sonho Grande conta a história do Jorge Paulo Lemann, do Marcel Telles e do Beto Sicupira, que são hoje os donos da AB InBev, Burger King, da Heinz, lojas americanas, que, enfim, é praticamente o que tem de melhor na história do capitalismo brasileiro. Mas como eles são pessoas super discretas, tem muita gente que nunca tinha ouvido falar. Eu comecei a fazer o livro há 1 ano e meio, mais ou menos, e eu saí da Exame para fazer o livro, e tinha gente que me perguntava, mas você saiu da Exame para fazer um livro sobre o quê? E aí eu falava Jorge Paulo Lemann, e eu via o ponto de interrogação na cara das pessoas, porque eles praticamente não aparecem em jornal, revista, nada. Então, só para matar minha curiosidade, quem aqui, até 1 ano, 2 anos atrás, não sabia quem era Jorge Paulo Lemann? Pode levantar a mão. É isso que eu estou falando, entendeu? E quem hoje sabe quem é Jorge Paulo Lemann? Melhorou, gente. Então, o Jorge Paulo Lemann hoje é o homem mais rico do Brasil, né? Em novembro do ano passado, ele passou o Ike Batista, que agora não vive seus melhores dias. Então, quando ele se tornou o homem mais rico do Brasil, muita gente já começou a saber mais quem ele era. Agora, em março, eles compraram a Heinz, que é um fabricante de ketchup, mostarda e tal, em sociedade com o Warren Buffett, que é o 3º homem mais rico do mundo. Então, teve mais gente ainda que ficou sabendo quem eles eram. Mas a verdade é que a história deles começa há 40 anos atrás, né? Porque histórias de sucesso, olha, não são feitas do dia para a noite, entendeu? Ou então é um sucesso temporário que depois a gente vê o que acontece. Qual foi o ponto de partida? Em 71, Jorge Paulo Lemann comprou um título de uma corretora chamada Garantia. Isso foi transformado num banco de investimentos, que virou o banco de investimentos assim, mais famoso do Brasil. Era um negócio que todos os outros invejavam, tinha muito sucesso, ganhava muito dinheiro. No Garantia, ele contratou o Beto Sicupira e o Marcel Telles. Ou seja, a gente está falando de 2 pessoas que começaram como funcionários e hoje estão na lista dos 10 maiores bilionários do país. O Garantia comprou a Lojas Americanas no começo dos anos 80. O Garantia comprou a Brahma no final dos anos 80. No fim, o banco foi vendido anos depois por uma série de problemas que teve lá. E então esses 3 que eram banqueiros viraram mesmo empresários. Eles saíram do mercado financeiro e ficaram só com Lojas Americanas e Brahma. A Brahma foi transformada em Ambev, com a aquisição da Antártica. Depois, em 2004, teve uma associação com a belga Interbrew, formando a Embev, que já virava uma das maiores cervejarias do mundo. E, em 2008, eles compraram a Anheuser-Busch, que é a fabricante da Budweiser, e realmente se tornaram os maiores fabricantes de cerveja do planeta. Como se não bastasse, em 2010, compraram Burger King e agora compraram a Heinz. Então, quer dizer, é uma história extraordinária. Quando você pensa quais são as empresas brasileiras ou os empresários brasileiros que conseguiram tamanho nível de internacionalização, você não tem nenhum paralelo. Sobretudo em marcas de consumo. Quer dizer, imagina, hoje uma Budweiser, até ontem mesmo uma pessoa estava me falando, bom, quem vai nos Estados Unidos hoje cruza com esses 3 o tempo todo, porque se você vai comprar um hambúrguer no Burger King, você está comprando alguma coisa que é das empresas dele. Põe o ketchup no hambúrguer, é das empresas dele. Toma um gole de Budweiser, é das empresas deles. Então, é um troço extraordinário.
E eu, lá na Exame, eu comecei a fazer matéria sobre eles há uns 12 anos, principalmente na Brahma, depois Ambev, né? E eu achava que ali tinha uma coisa muito diferente, que talvez não seja para todo mundo, aliás, certamente não é para todo mundo, mas é um negócio de meritocracia e de valorizar muito o resultado das pessoas. E esse, na verdade, é o pilar central da filosofia dos caras. Então, o que é legal é o seguinte, eles estão há 40 anos juntos e eles não mudam essa filosofia. Eu, como jornalista, vi muitas empresas que, assim, uma hora vão para cá, aí muda o cenário lá fora, vai para cá, aí troca o presidente, vai para cá. Lá não, gente, parece, às vezes, me dá a impressão assim, de ser quase que uma lavagem cerebral, porque todo mundo pensa igual, todo mundo acredita nas mesmas coisas e todo mundo vai tomar as decisões meio que da mesma maneira, porque eles têm um fio condutor. E o negócio da meritocracia é o mais forte de todos. O que é meritocracia? É o seguinte, simplesmente o cara que traz mais resultado tem mais oportunidade de crescimento. Isso significa salário, promoção, significa até virar sócio da empresa, como aconteceu com o Beto e o Marcel. Imagina, o Marcel, por exemplo, foi contratado em 72 como um liquidante, que era uma espécie de boy de luxo. Ele entregava papel no começo, entendeu? Ia levar papel para os outros bancos e tal. E o cara virou um dos maiores acionistas. Por quê? Porque ele é muito bom. Então, assim, não importava que ele tinha 20 e poucos anos, né? Não importava que ele tinha pouco tempo de casa. O que o Jorge Paulo via nele era um cara que trazia resultados extraordinários. E é isso que eles continuam buscando o tempo todo em todas as empresas deles. Quer dizer, hoje em dia, nenhum dos três está tocando, está no dia a dia das empresas. Nenhum deles tem uma função executiva. Eles têm gente que eles contrataram lá atrás, que eles formaram e que tem essa coisa da meritocracia dentro deles. Então, assim, é um negócio também que, bom, imagina você está no mundo todo com tantas empresas, não dá para depender só de você, né? Você tem que ter gente do teu lado que acredite também nesse negócio e que leve para frente. É mais ou menos o que eles fizeram, né? Até nas fundações, essa questão de meritocracia se faz presente. Quer dizer, todo mundo tem meta, né? Todo mundo tem meta, tem bônus. Se não bater a meta, cuidado, porque assim também não tem muita paciência para 2, 3 anos que você não bata seus resultados. Eu lembro que uma vez eu fui fazer uma matéria na Ambev e eu perguntei para o cara que era então o CEO, eu falei assim, nossa, mas eu não estou achando aqui nenhuma pessoa que não ganhou bônus, digamos, 3 anos seguidos. Ele olhou para mim e começou a rir. Ele falou assim, não, escuta, o sistema espelhe. 3 anos seguidos, significa, se você não ganhou bônus 3 anos seguidos, significa o seguinte, você não entregou resultado. Se você não entregou resultado 1 ano, 2 anos, meu filho, no 3º ano você já era. Porque ou você vai pedir para sair, ou você vai ser demitido mesmo. Então, assim, é um esquema que não tem muito paternalismo, né? Não tem alguma coisa assim, mas fulaninho é tão legal, deixa ele aí. Não, não tem, entendeu? Se você fez o seu resultado, beleza. Se não, não importa o quanto que você é legal, o quanto que você tem de tempo de casa, o quanto que você é amigo do chefe, você vai rodar, né? E, Cris, o que você acha assim que move esses caras adiante, né? Porque, poxa, eles são donos da Ambev, você falou das lojas americanas, né? Do Burger King, por aí vai. Tudo marcas que todo mundo aqui já ouviu falar. Inclusive, alguns devem estar se lembrando de algumas dessas marcas de ontem à noite, pela cara que eu estou vendo aqui, né, ainda estão com a Brahma ali descendo e tudo. Então, todo mundo conhece isso, mais da metade talvez não conhecia eles, né, então eles não estão em busca de sucesso, né, porque senão eles já estariam contando a história deles à torta direita há muito tempo atrás, né. O que move eles a construírem algo do tamanho que eles construíram e continuar construindo, né? O que move os caras é o tal do sonho grande, gente. É por isso que o título do livro é esse, entendeu? Esse mantra aí do Jorge Paulo, sonhar grande, sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho. Eu lembro que a primeira vez que eu escutei, parecia para mim um papinho de autoajuda. Eu falei, vai. Mas, no fundo, é o que eles realmente pensam, entendeu? Assim, poxa, se eu vou ter um trabalho enorme para fazer uma aquisição ou transformar uma empresa, eu não vou fazer isso com uma empresa desse tamanho, eu vou fazer com uma empresa enorme. Esse negócio que você falou, eles não buscam sucesso. Eu acho que eles não buscam fama. Para eles, assim, aparecer em jornal, revista tal, não é... Aliás, é o que eles não querem. Então, por exemplo, o livro não foi feito com a participação deles. Eu tentei convencê-los durante 4 anos para a gente fazer esse livro. E eu só tomava não na cara. Até que chegou um dia que eu falei, cansei.
E aí mandei um e-mail para eles e falei assim, olha, não leva a mal não, eu sei que vocês não querem, mas eu vou fazer esse livro porque eu acho que é uma história muito legal de empreendedorismo no Brasil e que precisa ser contada, precisa ser escrita. Eu ainda brinquei assim, pô, a gente não está mais no tempo das cavernas que só tem tradição oral, né? Podemos escrever, já todos aprendemos a escrever. Então, vamos colocar isso no papel. E eles assim, olha, a gente não pode te impedir, mas a gente não vai participar. Eles não querem livro, eles não querem nada dessa exposição. O que eles querem é construir uma coisa muito grande. E a minha sensação é que eles querem construir uma coisa grande que perpetue, né? O negócio de perpetuar é muito importante, e que eu acho fique marcado como eles virem uma escola de gestão mesmo, sabe? Como existe, sei lá, uma escola de gestão do Walmart, uma escola de gestão da GE, vai ter uma escola de gestão que esses caras formaram e que estão levando para o mundo inteiro. O interessante é o seguinte, essa escola de gestão, ela consegue passar de universos muito diferentes, sei lá, de banco para varejo, para alimentos. Ela funciona no Brasil, funciona fora do Brasil. Então, eles estão conseguindo universalizar essa escola e eu acho que esse que é o grande objetivo deles. Agora, se você perguntar para eles assim, já está bom do tamanho que está, pô, as 4 empresas juntas valem 190 bilhões de dólares na Bolsa. Parece coisa pra caramba. Para eles, assim, não está bom, a gente quer fazer mais. Eles querem fazer mais, não tem limite. Mesmo assim, o Jorge Paulo já tem quase 74 anos, ele não está nem aí para parar, ele quer fazer mais coisa. E você falou dessa escola de gestão que eles criaram, né? Quais são os princípios dessa escola de gestão que eles levam para todas essas empresas? Bom, a questão da meritocracia é o ponto fundamental, né? Uma outra coisa muito importante é selecionar bem as pessoas que vão trabalhar com eles. No começo, lá no Garantia, nos anos 70, tinha até uma sigla para o tipo de gente que o Jorge Paulo buscava. Ele chamava de PSD, que é uma sigla em inglês para Poor, Smart, Deep Desire to Get Rich. Ou, em português, pobre, esperto e doido para enriquecer. Muitos de nós, né? Então, assim... eles procuravam esse tipo de gente que eles falam que tem sangue no olho, faca no dente, é um negócio agressivo, gente. Então, assim, esse é o tipo de gente que eles buscavam. E, embora hoje não falem mais nos PSDs, porque... até porque assim, o mundo mudou, então assim, as pessoas conseguem estudar mais. Lá nos anos 70, ninguém nem tinha muita faculdade de direito para trabalhar no banco. Agora não, né? Todo mundo estuda bem, vai fazer um MBA, pode estudar fora. Então, eles querem gente com uma formação melhor, mas gente que ainda tenha esse pique, entendeu? Essa garra, que se sinta dono do negócio, né? O Carlos Brito, que é o presidente mundial da AB InBev, e trabalha com eles há quase 30 anos, uma vez me falou, a gente não quer aqui executivo. O que ele quer dizer com isso? Que ele não quer aquela pessoa que tem lá o trabalhinho dele, vai, faz, e volta para casa, e não tem um comprometimento como se fosse dono da empresa. O que eles querem é gente que se sinta dona da empresa e que, eventualmente, se torne dona da empresa, né? Então, vários executivos que trabalham com eles, viraram sócios e ganharam muito dinheiro. No livro tem lá uma estimativa que nesses 40 anos aí, entre 200 e 300 pessoas que trabalharam com eles conseguiram acumular um patrimônio de mais de 10 milhões de dólares. É coisa pra caramba, gente. Vai procurar nas empresas por aí, funcionário que enriquece desse jeito, é difícil de encontrar. Então, assim, a busca por gente super boa é uma premissa para eles também, e que, na verdade, eu acho que serve para todo mundo. Afinal, é melhor você trabalhar com gente boa do que com gente ruim, né? Então, a meritocracia, busca por gente boa. Uma outra coisa que eu acho importante é a questão da simplicidade. Nas empresas deles, assim, dificilmente você vai ver um executivo engravatado, tá todo mundo de calça jeans, assim, bem relax e tal, às vezes de tênis. Eles não dão muita bola para esses sinais de status assim do mundo corporativo tradicional. Então, o cara andar com o terno bem cortado, ter uma secretária executiva, carro com motorista, um restaurante separado para os executivos, tal, nada disso existe nas empresas deles, entendeu? Aliás, os executivos não têm nem sala, cada um para si. Eles dividem lá uma sala só, tem um pool de secretárias que atende todo mundo, quem chegar mais cedo no estacionamento pega as melhores vagas, não tem essa de quanto mais você sobe, mais distante da base você fica, sabe? Eles valorizam essa coisa da simplicidade mesmo. Isso vem muito do Jorge Paulo e eu acho que ele acaba se juntando com gente que pensa da mesma forma. Por exemplo, o Warren Buffett.
que eu fui entrevistar o Buffett o ano passado para o livro, e, poxa, o cara é o terceiro homem mais rico do mundo, né? Você fala, meu Deus, como é que vai ser isso? E ele trabalha numa salinha pequenininha, a mesma sala há 30 anos, não tinha nem secretária para levar café para a gente, homem super simples, entendeu? Então, acabam se cercando de pessoas que têm esses mesmos valores, né? Então, acho que esses três, a meritocracia, buscar gente boa, o negócio da simplicidade, isso acho que vale para todo mundo. Pessoal, só um lembrete, né, que nem o Álvaro falou aqui no início, a gente vai daqui a pouco começar a fazer perguntas feitas por vocês. Então, os staffs estão aí do lado com papel e caneta, para quem não tiver, para quem já tiver já pode escrever e passar para eles aqui, para daqui a pouco a gente começar a ler as perguntas de vocês, tá ok? E, Cris, considerando agora a realidade do público aqui, dos empresários juniores, né? Então, são entidades sem fins lucrativos dentro das universidades que têm como objetivo emular as empresas nas diferentes áreas de atuação para que o empresário júnior tenha esse aprendizado antes mesmo de sair da faculdade, né? O que dessa escola de gestão que eles podem levar para dentro da empresa júnior? O que é da escola de gestão dos três? Tá. Bom, vamos lá. Eu acho que essas três coisas que a gente já falou. Uma outra coisa interessante é o seguinte, o Jorge Paulo tem uma frase que ele é tenista, né? Começou a jogar com 7 anos de idade. E diz que tinha um professor dele lá no Rio de Janeiro que dava aula para ele e falava que o negócio no tênis era olho na bola e não na torcida. E, às vezes, eu vejo empresas que se perdem pensando na torcida e não na bola. O que isso quer dizer? Se concentra em fazer o seu trabalho, em vez de prestar atenção no que está acontecendo fora, ou em querer aparecer, ou qualquer coisa do gênero, entendeu? Já vi também muitos casos de empresas que têm problema porque, sei lá, os sócios começam a discutir entre eles. Pô, arruma gente que tem as mesmas crenças que vocês e que vocês não tenham divergência naquilo que é fundamental. Gente, as pessoas não são iguais. O Jorge Paulo, o Marcel e o Beto não são a mesma pessoa. Eles têm características pessoais que são diferentes um do outro. Só que, na hora do vamos ver, eles acreditam no que é importante mesmo, eles acreditam na mesma coisa. Então, assim, eu acho que numa empresa júnior ou em qualquer outra, você tem que se cercar de gente que acredite na mesma coisa. Então, assim, você não pode acreditar em meritocracia e ter um sócio que acredita em paternalismo. Não vai ter a menor condição de funcionar. Então, se cerca de pessoas que, enfim, acreditem na mesma coisa, né? Esse negócio do olho na torcida, tem um exemplo que eu gosto de contar, nem está no livro isso daí, mas, assim, vocês não sabem o tanto que, às vezes, as pessoas perdem tempo com a torcida, gente. O Thiago acho que já ouviu essa história, mas uma vez eu fui entrevistar um presidente de uma grande empresa brasileira que tinha acabado de contratar um presidente executivo. Era a primeira entrevista deles. E aí eu fiz a entrevista, tal, chegou, vamos fazer uma foto dos dois, o dono da empresa e o presidente da empresa. O presidente, recém-contratado, era assim uns 20 centímetros mais alto do que o dono. E aí tinha lá um degrau, eu vou levantar para mostrar como que era. Aí, assim, tinha lá um degrau e a gente falou pro presidente, olha, fica no nível mais baixo e o dono da empresa fica no nível mais alto, aqui assim um pouquinho para trás, que aí vai ficar meio equilibrada a altura. Deu para entender, né, o que eu falei? Aí, deu, gente? Deu. Aí, tá bom, colocamos os dois na posição, aí o dono da empresa, que estava um pouquinho para trás, de repente falou assim, não, peraí, mas assim não dá para fazer a foto. Aí eu falei, por quê? Não, porque ele está um pouco na minha frente, vão achar que ele manda mais. Eu comecei a rir. Eu falei, Ele falou, não, estou falando sério. Eu falei, fulano, deixa eu te explicar. Todo mundo sabe que a empresa é sua, que você contratou essa pessoa. Não importa quem está na frente ou quem está atrás na foto, em primeiro plano, né, ou em segundo plano. Bom, enfim, ele só se convenceu quando eu disse assim, olha, vai ficar tão feio se você ficar muito mais baixo que ele. Aí ele, é verdade, então tá bom. Então, assim, olha a bobagem que às vezes as pessoas perdem tempo. Tipo, quem vai aparecer em primeiro plano na foto? Gente, tanto faz. Aliás, tanto faz se tiver foto. Então, assim, esse é um negócio que, na filosofia do Jorge Paulo e dos sócios dele, é absolutamente impensável. Ninguém vai ficar disputando aí quem vai aparecer mais bonito. No livro até tem uma foto do programa de trainees da Ambev, acho que de 2001, e o Marcel, até hoje, participa da fase final de seleção do programa de trainee, e aí o Marcel aparece na foto. Mas sabe como que ele aparece? Ele não está aqui, aquele bonitão no meio, em volta de todo mundo. Não, ele está sentado,
como índiozinho num cantinho assim, que para você encontrar o cara, você, tipo, onde está o Wally, entendeu? Eles não estão aí para ficar de bacana, sabe? E eu acho que essa é uma preocupação que, pô, é legal, assim, em vez de pensar como é que vai parecer, faz. Primeiro faz e depois a coisa vem. E no nível individual deles, como pessoas, né? Como que você acha que eles encaram a vida? Né? Você fala um pouquinho das características das empresas, mas como que você acha que eles encaram a vida e o que eles aqui também podem aprender sobre eles e sobre a carreira que eles começam a seguir agora, olhando a filosofia de vida dos três? Olha, eles têm algumas características em comum. Por exemplo, os três são muito disciplinados. O Jorge Paulo teve essa coisa de ser tenista, quase foi tenista profissional mesmo. Ele só desistiu de ser tenista profissional quando ele percebeu que não seria um dos 10 maiores do mundo. Olha lá o nível de ambição, né? Ontem até teve um cara que falou um negócio muito engraçado. Ele falou assim, se o Jorge Paulo tivesse resolvido seguir a carreira religiosa, ele não ia descansar enquanto não fosse o Papa. Então, assim, é aquela pessoa focada, entendeu? Pô, eu vou ter a maior cervejaria do mundo, eu vou ter a maior cervejaria do mundo. Assim, claro, mas não adianta só sonhar e deitar e esperar acontecer. Tem que ir lá e fazer. E eles vão lá e fazem. Então, assim, eu acho que eles têm uma coisa de uma disciplina e um foco, os três, que são coisas muito impressionantes. Assim, eles não perdem aquilo de vista. Então, poxa, eles desde que compraram a Brahma tinha essa coisa, vamos comprar um dia Anheuser-Busch. Gente, quando eles compraram a Brahma, a Anheuser-Busch era, sei lá, 40 vezes maior, parecia ridículo falar um negócio desse. Mas você vai lá, todo dia, faz mais um pouquinho, faz mais um pouquinho, faz mais um pouquinho, e um dia chega. Eles têm essa coisa de pensar no longo prazo, né? Todos os três. Então, assim, pô, eles não vão falar, o ano que vem a gente quer... Não, tudo é muito longo prazo. Eu me lembro, eu falei para vocês, tentei quase 4 anos, mais de 4 anos, convencê-los a fazer o livro. No dia que fez 4 anos que eu estava insistindo, eu mandei um e-mail para o Jorge Paulo, e falando assim, olha, só quero te lembrar, hoje faz 4 anos que eu mandei o primeiro e-mail para vocês, falando para a gente fazer o livro, só tomo não até agora. Aí ele respondeu assim, mas as coisas que a gente realmente gosta de fazer, às vezes demoram mesmo. Então, aí que eu vi que ele nunca ia topar, sabe? Eu falei, ele vai me enrolar para sempre. Aí, enfim, essa coisa de pensar muito no longo prazo, em vez de ter essa urgência, sabe? Eu acho que é muito característico. Fora isso, bom, tem o negócio do esporte, na verdade o Jorge Paulo faz tênis, até hoje joga, o Beto e o Marcel mergulham, os três mergulham juntos, então eles são meio focados até nesse negócio de esporte. Por exemplo, o Beto já foi recordista de várias coisas, assim, de pesca submarina. Então, eles não fazem... É difícil falar assim, eles têm um hobby. Não, no hobby deles, eles também vão ser bom pra caramba, entendeu? Essa coisa do foco, eu acho que é muito impressionante. E a questão da simplicidade que eles pregam nas empresas, eles pregam na vida pessoal também. Então, por exemplo, a primeira vez que eu falei com o Jorge Paulo, eu estava ansiosa, tal, e eu chego na sala lá, pô, ele está tomando... até ia mostrar, mas não tem água aqui, né? Pô, ele não põe nem a garrafinha de água, ele não põe num copo, ele toma direto da garrafa. Você fala, pô, um dos homens mais ricos, né? Eu estou acostumada a ver dono de empresa que vem um garçom de luva branca servir uma água numa bandeja de prata, e o cara pega e toma da garrafa, entendeu? Os outros dois são assim também, super simples. Eles são essa coisa de uma preocupação na forma física também. Os três são bem magrinhos, cuidam de alimentação. O Jorge Paulo nem bebe nada e tal. Os outros dois muito pouco também. Então eles têm uma coisa de uma disciplina e foco que o que eles pregam no trabalho eles levam também para a vida pessoal. Cris, chegou uma pergunta aqui do Miguel. Ele trabalha com o Melzi, então o Melzi o Rogério Melzi, o presidente do grupo Estácio, né, das universidades Estácio de Sá, e ele fala que o Melzi tem uma frase que é muito parecida com o que você está falando agora, que é que os jovens eles querem fazer coisas extraordinárias todos os dias, mas tem uma dificuldade muito grande de fazer coisas simples todos os dias com disciplina e foco, né? E hoje eles falam muito em esse negócio de geração Y, que o jovem é multidisciplinar, ele faz tudo ao mesmo tempo, etc. Mas você, né, conhecendo tudo que se fala dessa geração hoje e o que eles levaram 40 anos para construir, para onde você acha que essa geração vai se continuar tirando para tudo quanto é lado e como que eles podem conciliar esse caráter multidisciplinar, né, e dessa nova geração com
o que você acabou de falar de ter disciplina, de ter foco? Eu acho que essa geração ainda vai tomar um susto, para falar bem a verdade. Porque assim, não é só questão de ser multidisciplinar, mas é uma pressa, assim, como se o mundo fosse acabar, não amanhã, mas agora à tarde, entendeu? Então, assim, eu no exame, eu tinha uma equipe, era metade da revista era comigo, né? E eu via nos últimos anos as pessoas que eu ia contratar já eram diferentes, assim. Eu lembro quando eu entrei lá, todo mundo faz uma matéria por quinzena, eu vou fazer 2. Não, aí o nego que está chegando agora quer saber se a gente vai ter folga no feriado. Aí eu falo, não, peraí. Sabe, se você fez jornalismo, medicina, coisas assim, a folga no feriado, realmente, amigo, não vai ser sua prioridade. Você escolheu outra coisa para a sua vida. Tinha gente, eu lembro de uma menina que no final veio, eu queria combinar minhas férias com você. Eu falei, mas você nem está aqui há um ano. Eu falei, peraí, a nega está pensando nas férias. Eu falei, minha filha, faz aí uma matéria de capa, faz uma matéria grande, depois a gente vê tuas férias e tal. Enfim, eu acho que essa geração Y, com essa urgência e tal, ela vai ter que se adaptar um pouco, porque ideias assim que do dia para a noite você vira milionário, quem tem é o Zuckerberg lá com o Facebook, entendeu? Isso é a exceção, não é a regra. A regra, eu acho que é você fazer cada dia um pouquinho melhor do que você fez no dia anterior. E ter paciência para fazer isso. É a mesma filosofia, sei lá, que a Toyota tem no Japão, entendeu? Eu uma vez fui na Toyota no Japão e falei, nossa, essa empresa é um tédio absoluto, porque não tinha nada de... Assim, você não via uma coisa revolucionária, né? Você via uma empresa que simplesmente se esforçava em fazer um pouquinho melhor a cada dia. E é por isso que ela está aí e tem tanto sucesso, entendeu? Então, assim... As grandes sacadas que vão te deixar milionário do dia para a noite, e aí você pode vender e começar outro negócio, e, enfim, essa vida alucinada que o pessoal da geração Y acha que vai ter, alucinada, bem-sucedida, equilibrando vida pessoal, eu acho que em algum momento vai ter que fazer escolha, porque assim, não dá para ficar rico e ir embora para casa às 6 horas da tarde, na boa. Não dá, algum sacrifício tem que fazer em algum momento. Sei lá, pode chegar um tempo da sua vida que você fala, não, eu não quero mais fazer esse tipo de sacrifício, como eu falei, eu não quero mais trabalhar em redação. Tá bom, mas eu já tinha 40 anos, já tinha dado a minha cota de sacrifício. Eu brinco que eu já tinha cumprido a minha pena, né, em redação, então chega. Mas, assim, eu acho que a geração Y ela vai ter que se adequar um pouquinho, porque essa ansiedade toda, ela, no fim, as coisas não acontecem nesse ritmo, não. Cris, aproveitando que você falou que em algum momento as pessoas vão ter que abrir mão de alguma coisa, né? Aqui tem uma pergunta que fala sobre qual que é o ponto negativo nessa cultura, nesse trabalho, né? Porque lendo o livro, a pessoa que já leu falou que você nota que eles estão incessantemente buscando resultados. Né? Comparando com aquilo que você falou antes, que não é para todo mundo, né? Quais que são esses pontos negativos? Gente, o ponto negativo é esse mesmo. Eu acho a pessoa difícil... Assim, no livro aparecem vários depoimentos de pessoas que falam eu não vi meus filhos crescerem, ou tinha gente que dormia no banco. Tem gente que foi contratado pelo Garantia, apareceu na segunda-feira de manhã para trabalhar, na hora do almoço saiu, nunca mais voltou, de tão assustado que o cara ficou, entendeu? Então, assim, essa cultura, ela implica numa dedicação muito intensa. E nem todo mundo está afim. Não é que está certo ou que está errado, é só um outro modelo, né? Então, assim, se você quer uma vida mais equilibrada e tal, essa empresa, pelo menos em alguma... não vai ser para você. Está errado? Não está errado, mas talvez você também não trabalhe numa empresa que te pague 18 salários extras de bônus se você bater suas metas. Então, assim, eu acho que a coisa principal da cultura deles é essa questão da dedicação muito intensa e da dose de agressividade. Algumas coisas que já foram até piores no passado, com esse negócio de assédio moral e com a coisa de também se internacionalizar e tal, algumas coisas deram uma maciada. Vou dar um exemplo para vocês. Em 2001, eu fui fazer uma matéria na Ambev, justamente para mostrar como funcionava essa hipercompetição, né? E eles tinham lá um MBA interno para os high potentials, os caras que eles achavam que um dia iam estar comandando a companhia. E eu fui assistir às aulas no fim de semana desse MBA. Em cima da mesa de cada aluno, tinha um tomate de feltro. Aí eu assim, para que serve esse tomate de feltro? Vocês conseguem adivinhar para que era? Para atacar na pessoa que falasse besteira. Então, assim, é uma brincadeira, mas é uma brincadeira agressiva, certo? Eu não gostaria de receber uma tomatada.
Então, assim, só que para quem estava ali, a regra do jogo era essa. Tudo bem, leva tomatada, também depois eu dou tomatada nos outros e é tomate para tudo quanto é lado. Então, tudo bem, hoje em dia não tem mais tomates, tá? Mas esse é o nível, quer dizer, até às vezes as brincadeiras também têm esse nível de agressividade. Então, não é para todo mundo mesmo. E voltando a esse ponto que você colocou, que algumas pessoas falaram que não viram os filhos crescer, que não tinham tanto tempo para se dedicar a outras coisas e tal. Mas a sensação que você teve quando você entrevistou essas pessoas foi de que esse esforço, essa dedicação para construir algo tão grande valeu a pena, ou elas se arrependem de ter construído algo assim? Então, essas pessoas que me falaram isso, todas estão muito ricas e muito felizes. Então, assim, eu acho que elas entenderam que aquilo foi uma fase da vida delas, entendeu? E, embora também quem abandonou também acha que fez certo em abandonar porque não seria feliz ali. Tem um depoimento no livro do economista Eduardo Janete da Fonseca, que é um economista brilhante e trabalhou no Garantia uma semana. Ele dizia que, quando ele ia embora para casa, ele se sentia atropelado por uma jamanta diariamente, de tanta pressão, de tanta competição, e que aquele lugar não era para ele. Então, ele tomou a decisão de não ficar. Agora, eu acho que quando a pessoa toma a decisão de ficar, porque ali é um contrato claro, entende? Você sabe exatamente o que vai ser cobrado e o que você vai ter. Então, assim, se você vai ser cobrado por desempenho e você vai ter muito dinheiro se você atingir esse desempenho, você que põe na tua balança o que é melhor para você naquela fase da vida. Então, se as pessoas falam, não, tudo bem, eu não vi meu filho crescer, mas, pô, em compensação, pude dar para eles depois uma educação que eu jamais teria condição de dar, pude levar para viajar, enfim, eles têm lá as compensações deles. Então, assim, entre as pessoas que ficaram, eu acho que a maioria, a grande maioria, achou que valeu a pena. E, Cris, tem duas perguntas aqui sobre o início, né? Então, uma delas pergunta sobre os três especificamente, qual que é a formação acadêmica, o que eles estudaram antes de começar. E outra pergunta, em que eles basearam na cultura de algum país ou alguma empresa esse modelo deles. Pode contar para a gente? O Jorge Paulo vinha de uma família com uma situação financeira razoável, então ele estudou na escola americana do Rio de Janeiro, foi já desde criança falava inglês, né, o que era uma tremenda diferença, imagina isso nos anos 40, 50 e tal, ele nasceu em 39, e depois ele foi estudar em Harvard, quer dizer, também um negócio que no Brasil daquela época era raridade. Naquela época iam, sei lá, 1, 2 brasileiros por ano para Harvard, agora vão 100, alguma coisa assim. Então, ele realmente já deu uma distanciada ali de largada, porque tinha essa possibilidade graças à família, à estrutura da família. O Marcel e o Beto fizeram boas faculdades no Rio de Janeiro mesmo, e depois foram fazer formação fora, só muito mais velhos, quando eles já estavam... O Beto, quando já estava trabalhando nas lojas americanas, foi fazer um curso em Harvard, que é um curso de curta duração, e o Marcel foi fazer o mesmo curso quando foi tocar a Brahma, o mesmo curso de curta duração em Harvard. Agora, o que eu acho interessante nos três, em relação à formação, é que eles são pessoas que nunca param de ler. Então, assim, se você falar com o Jorge Paulo, com o Marcel Coberto, eles estão sempre lendo um livro novo, sempre indo conhecer alguma coisa nova, uma universidade, não sei o quê. Eles são pessoas muito curiosas. A gente vê, às vezes, gente que fala, pô, não, mas eu já estudei e tal, não preciso mais pensar nisso. Eles não acham isso, sabe? Tem sempre um livro novo para sugerir, alguma coisa nova. São pessoas inquietas e curiosas mesmo, os três. Que eu acho que é o Beto, por exemplo, ele vai conhecer empresa, adora ir conhecer empresas no mundo todo, assim. Às vezes empresas que não tem nada a ver com o que eles têm. Rede de posto de gasolina, eles não têm nada. Mas se você perguntar para o Beto, ele conhece qual é a melhor rede de posto de gasolina do mundo, ele já foi lá. Então, assim, essa curiosidade de conhecer, tanto no sentido acadêmico quanto no sentido prático, eles têm bastante. Bom, e, Cris, voltando um pouquinho aqui, você falou que eles têm como característica entre eles a questão de ter a mesma cultura, ter o mesmo pensamento, né? E uma outra pessoa coloca aqui, poxa, eles ontem falaram aqui para a gente que era importante juntar pessoas com características complementares, como o Steve Jobs e o Wozniak, por exemplo. Como que essa necessidade de ser alinhado, mas ter pessoas complementares ao mesmo tempo, funciona dentro dessa cultura deles?
Eu acho que o que tem que ser a mesma coisa? Os valores centrais. É isso aí. Você não pode ter um cara que acredita em meritocracia e outro cara que acredita em paternalismo, tá? Então, o que acontece com os três? Os três acreditam nessas mesmas coisas: simplicidade, meritocracia, tal. Ter gente boa. Só que, por exemplo, o Jorge Paulo é um cara que não é de operação. Ele não é o cara que vai sentar lá na Brahma e tocar a Brahma. Não, esse cara é o Marcel. O cara de operação é o Marcel. Então, é ele que vai fazer uma empresa andar. O Beto é um cara que gosta de abrir frentes novas. Então, por exemplo, quando existia o Banco Garantia, eles compraram lojas americanas. Quem que vai para lojas americanas, né? Quem que vai comandar a companhia? Beto. Nenhuma, naquela época, não era comum um banco comprar a empresa, entendeu? Não existia isso. Então, assim, é um negócio que não existia, ele nunca tinha sido preparado para isso, mas tomou para ele e foi lá cuidar de lojas americanas. Em 93, vamos fundar uma empresa de private equity. Quem que vai fazer? Beto. Beto vai lá e faz a empresa de private equity. Mesmo com as fundações, quando eles começaram a se envolver mais com essa questão de terceiro setor, a primeira, assim, o Beto trouxe a Endeavor, que é aquela ONG de apoio ao empreendedorismo. Ele que trouxe dos Estados Unidos e fez implementar aqui no Brasil. O Jorge Paulo funciona meio que como um maestro, sabe? É o cara que vai dar as grandes linhas mestras, para onde vamos e tal, uma coisa mais estratégica. O Beto é o cara que mete as caras e vai fazer coisas novas. E o Marcel é o grande operador. Então, assim, quando ele estava no banco ainda, ele cuidava da mesa de operações, que é o coração do banco. Então, ele que fazia o banco funcionar, ele que gerava dinheiro naquele negócio. Quando ele foi para a Brahma e depois virou Ambev e tal, ele que cuidava da cervejaria. E quando um cuida de um negócio, os outros não se metem. É uma coisa assim sabe, abraço de urso? Tipo, estamos juntos, se morrer, morre todo mundo junto. Então, assim, eles acreditam, o Marcel está tocando o Brahma, deixa ele fazer o que ele está fazendo. E aí cada um vê o que tem de melhor e tem autonomia para tocar. No caso do Steve Jobs e o Wozniak, você vê que até é uma sociedade que teve muitos altos e baixos, né? Porque eles tinham muitas diferenças, talvez mais diferenças, né? Então, assim, esses três, eu acho, esse negócio de você ter um cara que, sabe, na hora do aperto vai acreditar nas mesmas coisas é importante. Esse negócio do aperto é legal. Quando o Garantia foi vendido, porque teve um monte de problema e foi vendido, nessas horas é que o problema de sócio aparece, né? Porque quando todo mundo ganha dinheiro, tá beleza. Mas quando aparece um problema de tá perdendo dinheiro, aí o negócio pode ir para o saco. Poxa, mesmo quando o Garantia teve que ser vendido, foi a fase mais difícil da vida deles como empresários, a sociedade não foi ameaçada. Eles continuaram juntos e não teve esse negócio de um culpar o outro, sabe? Não, tipo, fizemos bobagem, né, os três, fizemos bobagem, vamos consertar e vamos para outra. Quer dizer, eles acreditavam na mesma coisa, então, mesmo numa hora difícil, não virou artilharia. Então, uma pergunta aqui sobre como que você acha que que eles veem o papel deles na transformação social do Brasil? Empresários com tanta grana, qual que é o papel deles nisso? E juntando com uma outra pergunta que fala sobre como que eles enxergam a parte de governo, né? Como que eles impactam a política no país. Esses dois temas são duas coisas às quais eles têm se dedicado mais nos últimos anos, né? Então, eles têm várias fundações de apoio à educação e empreendedorismo e eles se dedicam pra caramba. Não é só com dinheiro, entendeu? Não é só doação. Então, hoje em dia, o lugar mais fácil de você encontrar o Jorge Paulo é num evento da Fundação Estudar ou da Fundação Lehman. Aí ele aparece, aí ele sobe no palco, aí ele fala com as pessoas, coisa que ele não gosta de fazer, mas que para as fundações ele acha que é importante. A mesma coisa é o Marcel, a mesma coisa é o Beto. Então, assim, eles têm se dedicado mais a isso. Aqui no Brasil, a gente tem uma cultura muito diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, né, onde as pessoas... qualquer pessoa faz doação, qualquer pessoa tem trabalho voluntário, aqui não é tão assim. E eu acho que nessa fase da vida que eles estão, em que também você começa a se preocupar um pouco com o seu legado, né? Eles estão se dedicando mais a esse negócio. No campo do governo, algumas pessoas falam assim, será que eles não têm vontade de se candidatar a um... Não, cargo público não é o caso, eles não têm nada a ver com Brasília, sabe, não gostam de circular nesse ambiente e tal. O que tem acontecido muito é ajudar
órgãos federais ou até secretarias, governos e tal, a incorporar práticas de gestão privada nessa coisa pública. Então, por exemplo, o Beto tem uma fundação chamada Brava, que trabalha muito com o Falcone, né, a consultoria do Falcone, e o Jorge Gerdau, nesse negócio de levar essas coisas de meritocracia e tal para a esfera pública. Como vocês podem imaginar, não é um negócio fácil, né? Você levar uma coisa de meritocracia para funcionário público, né? Uma outra cultura muito diferente. Então, assim, você consegue resultados aqui e ali, e são mudanças que provavelmente vão levar mais tempo. Mas eles têm se dedicado dessa forma, entendeu? Com o que eles sabem fazer, o que eles entendem? Eles entendem de gestão, eles não entendem de fazer política no plenário, entendeu? Então, eles estão tentando ajudar com aquilo que eles entendem que é gestão. E como que é esse processo, tem algumas perguntas aqui sobre isso também, de levar essa cultura para uma nova empresa que passou por um processo de aquisição ou mesmo para o governo, né, nessas frentes que eles trabalham? Nas empresas adquiridas, geralmente, é terra arrasada, né? Chegam lá e, assim, vou dar um exemplo bem que eu acompanhei muito de perto, foi quando a belga Interbrew se juntou com a Ambev, né? Bom, a Ambev, esse clima aí que a gente já falou, e a Interbrew é uma empresa que tinha, sei lá, 700 anos, os donos eram tudo tipo barão, visconde, é sério, tipo a nobreza. E, então, assim, nas férias eles caçavam fazão. É um mundo assim totalmente diferente do que vocês podem imaginar que era a Ambev, né? As reuniões tinham champanhe, reunião de, né? Imagina, lá aqui não tem nem cerveja, não tem nem água direito, e lá os caras tomando champanhe. E aí, quando os brasileiros começaram com esse negócio de simplicidade, de cortar custo, o negócio ficou feio. Imagina, na Ambev, se um executivo vai viajar a trabalho, ele vai viajar de classe econômica, provavelmente, né, a menos que seja, sei lá, que ele vá para a China, ele vai viajar de classe econômica, ele vai ficar num hotel 3 estrelas e, muito provavelmente, ele vai dividir quarto com outra pessoa. Numa empresa belga, naquela empresa lá, não, era tipo todas as mordomias que vocês podem imaginar das empresas tradicionais. Fora isso, numa empresa europeia, essa questão de bônus agressivo, de ter meta, aquilo para eles não fazia muito sentido no começo, porque você está num país rico que olha, um sindicalista falou para mim, olha, se quiserem me mandar embora, tudo bem, porque a gente está num país rico que, se eu for mandado embora, eu tenho um bom seguro-desemprego, meus filhos continuam estudando numa boa escola, eu continuo tendo uma boa assistência médica. Então, assim, esse papinho aí de bônus, para mim, não cola. Eles tinham outras necessidades, né, diferentes do que a gente tinha aqui. O que aconteceu com o tempo é que, obviamente, eles foram mudando as pessoas que estavam lá e eram resistentes a essa filosofia. Então, as pessoas foram mudadas e, no fim, veio uma cultura de cima para baixo, que é essa cultura de meta, de meritocracia, de vamos ralar e chegar longe. Quando eles compraram a Anheuser-Busch, teve um pouco o mesmo efeito. A Anheuser-Busch tinha uma frota de aviões próprios. Né? Então, você imagina, o nego aqui acostumado a andar de econômica, o outro lá tinha Airbud, então não dá. Né? O Carlos Brito chegou lá, o presidente, cortou tudo, cortou até a cerveja grátis para os funcionários da matriz, porque os funcionários ganhavam cerveja grátis. E aí ele falou assim, olha, eu não quero distribuir cerveja grátis, eu quero que as pessoas ganhem tão bem que elas possam comprar o que elas quiserem, inclusive a cerveja que elas querem, não precisa distribuir grátis. Agora, tem gente que gosta de ter a cerveja grátis, né? E tem gente que gosta de ganhar o seu dinheiro para comprar o que quiser. Eles acham que o negócio é você ganhar o dinheiro e você compra o que você quiser. Então, assim, quando tem essas aquisições, sempre tem resistência inicial. E aí, é simples assim, ou a pessoa se adapta ou ela cai fora. O Marcel tem uma frase que eu acho muito boa, que é assim, olha, a nossa cultura, muita gente gosta, a maioria detesta, mas ela é imutável. Acabou. Gostou, não gostou, pode ir. E como que fica a questão do trabalho em equipe? Tem algumas perguntas aqui sobre isso também, né? De pensar pelo outro, o espírito coletivo num ambiente de competitividade assim. Isso eu acho que foi uma coisa que foi se adaptando ao longo dos anos, porque em algum momento teve distorções, né? Em que você, para ir bem, meio que o cara que está do seu lado tem que ir mal. Em que para você ganhar bônus, esse cara aqui do teu lado não ganha bônus. Então, hoje em dia, o que eles têm já há alguns anos é um sistema de bonificação que valoriza o mérito individual, claro, mas que você tem que bater metas da tua equipe também.
Então, você tem que bater metas da tua equipe e a empresa como um todo também tem que bater determinadas metas. De modo que, pô, você não vire o inimigo do cara que está do teu lado. Porque aí ninguém ganha, né? Se você está brigando aqui dentro, aí ninguém ganha. Então, assim, você tem metas de equipe e metas da empresa como um todo. Então, se você for extraordinário, mas a empresa não bater a meta dela, a de EBITDA ou qualquer coisa assim, você não vai se dar bem sozinho, entendeu? Não tem como você se dar bem sozinho. Isso está dando um depoimento à Fundação Estudar, né, uma das fundações que foi criada por eles. Então, lá eu tenho metas pessoais, né, eu tenho bônus se eu atingir essas metas no fim do ano, mesmo sendo uma fundação. Só que boa parte do meu bônus é relacionado às metas da minha equipe e às metas das outras equipes também. Então, o ambiente ali não é questão de puxar o tapete do outro para eu me dar bem, é de garantir o meu, mas também garantir que os outros estão trabalhando, né, suficientemente bem para que beneficie todo mundo. Então, acho que existe um balanço do espírito coletivo e individual ali que faz a organização crescer assim. Mas, de novo, tem que trabalhar muito. A gente já teve também questões de pessoas que entraram na Fundação Estudar achando que, olha, terceiro setor, é ONG, é fundação, vou trabalhar pouco, e saiu 2 meses depois porque viu que lá a gente trabalha mais do que no MEG. Então, eu achava que depois de 1 ano como presidente da Brasil Júnior ia ter 1 ano de descanso em uma fundação, não foi bem assim. Mas, com certeza, vale a pena. Cris, a gente está com 1 minutinho aqui só para encerrar. Acho que, pessoal, vocês viram, a gente teve muitas perguntas aqui, infelizmente não deu para fazer a pergunta de todo mundo, mas agradeço a participação de vocês. E acho, Cris, para a gente finalizar, se tivesse que ser passado, assim, o que você, nesse processo, aprendeu e o que essa proximidade sua com essa cultura, indo tão a fundo no que os 3 fizeram, te mudou, depois de ter escrito o livro? Bom, primeira coisa, eu fiquei mais discreta. Se vocês olharem o livro, não tem nem foto minha. Eu parei com esse negócio de foto e tal, isso acabou, assim. Eu lembro que quando eu marquei a entrevista com o Buffett, se fosse em outros tempos, eu teria alardeado esse negócio antes para Deus e o mundo. Eu me segurei, e eu não contei para ninguém. Eu não contei para ninguém, porque, assim, o negócio da discrição, eu acho que é melhor do que você ficar alardeando alguma coisa que nem aconteceu ainda. Então, quando o livro saiu e as pessoas, nossa, mas ela falou com o Buffett, aí tudo bem, entendeu? Melhor isso do que antes eu já ficar alardeando por aí. E eu acho que, assim, depois as pessoas me falaram assim, pô, mas você também sonhou grande, né? Porque eu larguei um emprego muito bom, onde eu estava há 10 anos, quer dizer, e, assim, Abril é uma excelente empresa de mídia, né? Quer dizer, jornalista não fica rico, né, gente? Mas, assim, para a empresa de mídia estava muito bom, era um lugar onde tinha bônus, eu tinha carro, eu tinha tudo, entendeu? E eu achei que valia a pena arriscar para fazer o meu sonho grande, né? Que era fazer a história desses 3. E as pessoas achavam que eu estava louca e que eu ia ficar 1 ano sem ter receita e você vai viver como? Bom, meu filho, compro menos, tudo bem, gasto menos dinheiro no cartão, vou menos no shopping, tá ótimo. E eu acho que, pô, primeiro eu descobri que valeu muito a pena. Eu saí de uma coisa onde eu não estava gostando, não estava feliz, eu estava empatando a fila de quem queria meu lugar, que realmente queria trabalhar naquilo. Então, eu saí daquilo lá, foi muito bom. E eu descobri que quando você quer um negócio mesmo e você se dedica, e você vai levar 50 nãos, mas você continua, eu falava assim que eu dava uma de loira e fingia que eu não estava entendendo, né? Tipo, o cara não quer o livro, tá, tudo bem, e continua fazendo, né? Sabe, eu fiquei em cima mesmo, foi essa persistência absurda, no fim foram 7 anos entre o primeiro contato e o livro sair. Eu achei que eu aprendi que, pô, dá para você fazer, e dá para você fazer um negócio que eu fiz até sozinha, né? Não tinha ninguém me ajudando e tal. Eu falei, puxa, será que agora que eu perdi meu sobrenome corporativo, as pessoas vão me atender? Elas atendiam, porque eu acho que o projeto que eu tinha era legal. Então, no fim, é o seguinte, quando você vai empreender, e no fim eu descobri que o que eu estava fazendo era empreender, fazendo esse livro, você tem que ter foco, você tem que acreditar naquele negócio, você tem que ir até o final e vai sair. Eu acho que sai, entendeu? E qual que é a grande lição que você acha que eles podem tirar para a vida deles, das empresas, para as empresas juniores deles, dessa trajetória que os 3 construíram? Olha, tem uma frase do Jorge Paulo que eu acho que serve para todo mundo em qualquer lugar, que é o seguinte: gente boa, trabalhando junto, faz a firma grande.
eu acho que não tem como ir contra esse negócio. Assim. Se você colocar muita gente boa, pensando nesse negócio do coletivo, tudo bem, sendo competitivo e tal, mas pensando no coletivo e pensando em fazer a empresa toda crescer, não só ela se dar bem, a empresa toda, pensando no longo prazo, eu acho difícil que isso dê errado. Então, assim, isso serve para uma empresa como a Bembev, com 120 mil funcionários, e eu acho que serve para uma microempresa de 5 pessoas. É um princípio que, para mim, é universal. Tá ótimo. Pessoal, espero que tenham gostado. Cris, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, gente.